Ei, gente, começando mais essa live incrível de terça-feira às 8h30 da noite, falando sobre prosperidade, abundância, porque quando a gente fala de negócios, investimentos, a gente está falando de prosperidade e abundância. Então vocês já sabem que a gente tem esse horário marcado para conversar. Eu vou sempre conversar com o Geraldo, já entrou aí, ó. Entrou. Vamos lá, a galera tá entrando, mandando o convite do Geraldo para a gente começar esse bate-papo maravilhoso, sempre com muita energia positiva. Oi, Geraldo, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá ouvindo bem Tudo aí? jóia, tudo jóia. Muito frio, né? Tô em São Paulo, a gente bateu um papinho aqui rapidinho antes para a galera ir entrando. É. Muito frio aqui em São Paulo, por isso que o cenário você está vendo que está diferente. Não estou em casa, então E como é que aqui tá na, por aí? Muito e por aí aqui, tá e aqui calor, na, né? e aqui na Flórida tá um calor daqueles de já verãozão, viu? Imagino, imagino. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que com certeza não se encerra só pelo que eu li já, com certeza não se encerra nessa live, mas que a gente já vai dar andamento, que é a tese de investimento. E aí eu até ia explicar um pouquinho para a galera antes de você entrar, mas como você já entrou, Pode a ir, palavra pode é ir. toda sua, por favor, Não, não, explique pode para ir. a galera, porque eu entendi assim, que é o perfil, né, que as empresas esperam, que os investidores esperam que essas empresas nas quais eles vão investir tenha. E aí, para ele montar essa tese, esse perfil, existem uma série de etapas, de critérios que a gente vai conversar. Foi isso que eu entendi. Você me conserta ou me complementa, por favor, Geraldo. Não, mas é nessa direção mesmo. A tese são indicadores, né, que você traça, né, a gente chama isso de milestone, né, que são métricas, que você estabelece critérios técnicos que você quer enxergar quando você quer tomar uma decisão de investimento, né? Então, não existe uma tese certa ou errada, existem teses diferentes. Então, Depende dos interesses, né, do investidor. depende do conjunto, eu diria assim, do grupo de investidores que, enfim, vamos lá, existem, como eu acho já falamos aqui em outras lives, essa indústria de venture capital é uma indústria que investe por estágios, né? Estágio anjo, né, que a gente falou lá atrás, depois vem o seed, depois vem a série A, a série B, a série C e até a sopinha de letra até a Z, né? Uhum. E esses estágios requerem alguns tipos de métricas. Para cada estágio, você tem que estar num determinado estágio da tua companhia, seja Uhum. de número de funcionários, seja de faturamento, seja de número de clientes, número de contratos fechados, churning, quer dizer, churn é uma expressão de quantos clientes você perde, né? Que quem trabalha com, por exemplo, no B2C, né, que é o business consumer, to consumer, você tem clientes entrando todo mês e tem clientes saindo todo mês, né? É normal, né? Você tem um que chama de perda de cliente, que é o churn. Então, tem métricas para isso. Se você faz um esforço de captar clientes de um lado e do outro lado você perde. Então, esse balance, né, é preciso ser favorável à tua empresa. Senão, se você perde mais cliente do que entra cliente, você nunca vai encher o pote. Sinal de que Uhum. você tem um problema de comunicação, um problema de produto, seja lá o que for. Então, o que a gente tem são métricas. E o que a tese diz? A tese, ela olha isso, né? Então, o investidor anjo, quando ele está olhando dentro da tese dele, né? Sim. Que seria, ele quer ver essas métricas na companhia. Lembra que anjo investe muito early stage, é bem lá no iniciozinho da operação e tal. São Meu caso, investimentos menores. meu caso, por exemplo, que a gente faz investimentos que giram aí na faixa de 3, 4 milhões de dólares, a gente já quer ver uma empresa um pouco mais adiantada, a gente quer que ela tenha mais
métricas na mesa para mostrar, mais execução, né, do estágio dela, mais cliente, mais faturamento, né? Já tem que ter um número considerável de grandes clientes na carteira para poder a gente entender Eu tenho exatamente. por partes aí, Geraldo, que tem vários momentos aí. E aí eu queria saber o seguinte de você. Eu acho que você já até comentou em outras lives, mas eu gostaria que você comentasse de novo. Quais são os critérios mais avaliados, os queridinhos dos investidores, dos fundos de investimento? Assim, de uma maneira geral, é people, é gente, né? É um investimento de muito risco, Dani. É um trem muito maluco, porque startup é um negócio. Eu já almocei com o presidente de um fundo brasileiro, um fundo que tem mais de 60 empresas na carteira, um fundo de 1,5 bi. E aqui em Miami a gente almoçou e conversamos muito sobre isso, né? E uma das coisas que a gente sabe, isso a gente sabe, é que nada vai ser conforme está no papel. Parecido com obra, né, Geraldo? Não, é muito pior, é muito pior. É muito mais desafiador, eu digo. É porque, ô Dani, pense, o cara, ele tem 50 pessoas na companhia, 30 pessoas, ele termina no início do ano, ele termina o ano com 120 pessoas, e no ano seguinte ele tem 300 pessoas. Então, assim, é um negócio muito desafiador você crescer. Startups são empresas que a gente já falou, são empresas que escalam muito rápido, crescem muito rápido, e com isso tem muito desafio, desde contratar pessoas, treinar essas pessoas, fazer com que essas pessoas entendam a cultura da companhia, né? Não é uma coisa fácil, é uma missão muito difícil, Que ali é um né? encaixe, né? Sei lá, um casamento, uma coisa assim. E a tese, ela quando a gente está olhando a tese, né, eu falo assim, como é que se faz, como é que se vê a tese na prática, né? Você só vê depois que você entra. Então, é mais ou menos como um casamento. Você namora, depois que você casa, que você descobre como é que é seu marido, né? Porque O que ele realmente ia com o que você. ele realmente é só depois que você casa, né? Porque antes é tudo encantamento, né? Mas depois do dia a dia, o que fica é a resiliência, né? Como é que ele lida com as situações difíceis. E são muitas situações difíceis numa startup. Então, a tese, a gente busca, em primeiro lugar, gente, people. Pessoas que a gente entenda que tenha bagagem, background, experiência, para aguentar os solavancos e os trancos que vão acontecer. Que nada, como eu falei no início, vai acontecer como está no papel. Né? Exatamente. Então, a gente quer entender, conversando com eles, entendendo a gente, né? Tem que entender de gente como a gente percebe que esses caras vão lidar numa situação. E aí nós colocamos eles em algumas situações durante a nossa pergunta, a nossa enquete, a nossa entrevista, para tirar eles da zona de conforto, tipo, mesmo perguntas pesadas, sabe? Essas perguntas vêm após o pitch? Vem após o No pitch. mesmo momento? Ou é marcado na outra? Geralmente é ao mesmo tempo. Ali a gente já começa a elaborar algumas questões que a gente quer entender, e perguntas duras, né? Colocando em dúvida tudo que ele fez, colocando em dúvida se ele realmente sabe daquilo ali, se ele tem competência para aquilo. Então a gente coloca eles numa situação delicada para entender como eles reagem. Entendeu? Ou seja, muito bem preparado, saber das suas forças, das suas fraquezas, aquela história toda que a gente estuda, né, quando está tratando de administração. Agora, Geraldo, sempre tem um bom e tem um ruim, né? Assim, você tem alguém que às vezes conhece muito bem uma determinada área de negócio. É muito comum, Dani, às vezes o empreendedor ele traz assim, eu estou trazendo aqui o meu CFO, que é o cara de finanças, eu estou trazendo o meu cara de tech. E aí ele começa a fala, diz, tá falando, não deixa ninguém falar. Aí você já começa a perceber, olha, tem uma dificuldade de compartilhar liderança ali, entendeu? Então, são pequenas coisas
que você vai lendo, entendeu? E aí você faz uma Existe pergunta coach para financeira, ao invés... isso? Porque tudo agora é Existe. coach. Existe. Aí a gente faz uma pergunta mais voltada para o setor financeiro e ao invés dele deixar o cara de finanças ele falar, ele responde. Então aí você começa a entender com quem você está lidando, entendeu? Porque que é o ideal? Pô, cara, assim, se a finanças, deixa meu cara de finanças falar, né? Tá? Deixa ele explicar isso. Porque a gente não investe numa pessoa, a gente investe num time, né? A gente compra um sonho de um time, de pessoas. Então, assim, isso tudo está na tese. Quando a gente fala tese de investimento, é uma coisa bem ampla. A gente quer entender também, assim, o estágio que eu invisto, por exemplo, é necessário que a empresa já tenha algum tipo de governança, né? Que são regras que se estabelecem de controle, indicadores, e que você tenha, às vezes, um board member, um grupo de pessoas que sentam de vez em quando, uma vez por mês, ou cada 2 meses, onde os fundadores compartilham lá o andamento da empresa, dúvidas, e pegam o feedback desses, vamos chamar de conselheiros, tá? Isso faz parte de um processo de governança, de quem quer ir bem longe, porque sozinho você vai a uma certa velocidade, mas acompanhado e com bastante competência complementares, você vai mais longe, mais seguro, entendeu? Muito mais, muito mais. Geraldo, eu vou primeiro mandar um recadinho para a galera. Gente, tem selinho na live, então vamos contribuir aqui para a gente estar toda terça-feira falando de abundância, de prosperidade. Então, falando nisso, tem um selinho que você pode comprar caso você goste do nosso papo. E, galera, daqui a pouco a gente está terminando. É meia hora de live. O pessoal que quiser fazer pergunta, eu acho que o pessoal fica só assistindo, Eles ficam ouvindo, né? assimilando tudo Vamos que você vamos fazer um combinado com a turma. Por exemplo, você está acostumado a fazer essas lives, a gente tem feito semanalmente, é meia hora de bate-papo aqui, né? Mas você faz isso profissionalmente, né? Você é uma jornalista. Então, vai aparecendo um monte de gente aí. Eu não sei quem entrou, eu não sei se eu Não, eu conheço, também. Eu vou dar mas a enfim. eu vou prestar Mas é atenção. legal que, assim, que essas pessoas possam realmente coloque perguntas aí, viu? Porque a Eu Dani estou vai aqui olhando. puxando e a gente vai trocando ideias, né? Eu acho que Uhum. isso, o processo de aprendizado, ele tem que ser interativo, né? Se não ficar muito palestra, a nossa ideia aqui, né, Dani, não era nem ficar fazendo palestra, é por isso que a gente chama de bate-papo mesmo na terça-feira sobre investimento, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre assuntos que interessam a uma boa parte das pessoas hoje no planeta, né? Assim, todo mundo fica querendo criar o seu próprio negócio, como é que eu falo com o investidor, como é que... Então aqui a nossa ideia é sempre bater um papo sobre isso e são várias coisas que se misturam e às vezes surge uma pauta nova a partir de uma pergunta. O nosso papo é um papo aberto. Se surgir uma pergunta, a gente vai Leve. falar, entendeu? Sim, e outra coisa, o Geraldo, com certeza, eu sei que ele concorda comigo, porque eu conheço ele há muito tempo. Vocês podem. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer pergunta. Será que vai aparecer uma pergunta assim? Gente, pergunta é pergunta. Façam as perguntas que vocês quiserem, tirem as dúvidas que vocês quiserem, e na medida do possível, o Geraldo vai responder, tá bom? Sim, Então sim. não fiquem, não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, não existe nada disso, tá bom? Mas, É isso aí. Geraldo, Hum. eu li um artigo, aquele artigo, inclusive, que você me mandou para eu ficar mais por dentro do assunto. Eu adoro estudar, você sabe disso. E aí, nesse artigo, falava de 5 parâmetros para a tese de investimento. Aí, se você concordar, ou você fala os parâmetros, mas se você quiser, eu Pode, posso ir falando um por pode um. falar. Posso? Então, vamos lá. Pode, O claro. tamanho da empresa. Sim. Isso é das métricas, né? Que eu estava falando. Em que estágio ela está? Quantas pessoas ela está trabalhando? Time de tecnologia, se ela já tem um C-level é o nível mais sênior da companhia de liderança, ou ainda não. Quantos clientes ela tem? Qual o faturamento que ela tem? Então, com isso você tem o que a gente chama de tamanho da empresa. São vários elementos. E dependendo do tipo de empresa, o tipo de segmento que ela atua, sabe, Dani? A gente precisa de ver um tipo de métrica. Tem empresas que a gente precisa ver faturamento. Tem empresas que você tem que ver,
por exemplo, a base cliente dela, né? Tem empresa que vai ter que olhar a parte de tecnologia, porque é uma empresa de análise de dados, então tem que entender como é que ela trata esse Depende, dado. depende do Então, o segmento. tamanho... exatamente. Gente, o Mas, Geraldo está dando aqui todas as dicas para você não ter furo no seu projeto. Se você acompanhar a live desde o início e continuar acompanhando a gente, você vai conseguir, né, Geraldo, montar sim, sim. o de pitch, etc. e tal, que você já está vendo o outro lado do balcão, o que, que os caras querem, o que eles observam. E aí, nessa pergunta de tamanho da empresa, Geraldo, rola uma dúvida. Porque a empresa maior, ela já está no mercado, etc. e tal, tem menos risco, mas ela não, de repente, vai crescer tanto, porque ela já cresceu, quanto uma pequena que tem uma ótima ideia. Mas essa pequena, embora ela tenha o potencial de crescimento e com isso de ganho de lucros, obviamente, ela tem um alto risco, porque ela é pequena, ela está começando. Essa equação, geralmente, como o empresário resolve ao construir a sua tese de investimento? Assim, as empresas grandes, por natureza, né, elas já são grandes, mas elas não nasceram grandes, né? Elas nasceram pequenas, nasceram e foram crescendo, crescendo, e hoje são grandes empresas, né? Não é assim que funciona. Você pegar a história da Magalu mesmo, aí no Brasil era uma lojinha, né, que vendia lá Magazine Luiza. Era uma loja só, e depois virou uma grande empresa de e-commerce, enfim. Agora investindo no setor financeiro, fintech, coisas assim. Então, tudo começa pequeno, ninguém começa grande. Você nasce bebê e cresce para ficar adulto, né? Então, essa história de que tudo começa numa garagem, né? Essa é um pouco da ideia. Agora, sim, as empresas pequenas, o risco é mais elevado. Eu falo sempre que investir em risco é uma equação, incertezas com probabilidades, né? Quanto mais cedo você está investindo, mais incertezas existem. E por que tem mais incertezas? Porque ela ainda não testou todas as hipóteses. Então, como ela não testou todas as hipóteses, ainda tem um nível de incerteza muito alto. Mas, por outro lado, tem probabilidades enormes ainda pela frente, porque muita coisa ela não testou. Então, pode dar muita coisa certa, pode dar muita coisa errada. A questão é o balance. Quanto mais certeza você vai conseguir, ou mais assertividade você tiver no teu processo de execução. Na medida que você vai andando para frente, que você vai andando, vai crescendo, a empresa vai tomando um tamanho, mais clientes, as hipóteses você vai testando várias hipóteses e com isso a incerteza vai diminuindo, né? Então o risco também diminui proporcional. Por outro lado, as oportunidades também diminuem, porque você já testou várias delas, já validou e já está funcionando. Então já é uma hipótese testada e validada, a oportunidade já foi ocupada. Então é sempre um balance que você tem que ir fazendo ao longo da análise, em que momento você está desse investimento, né? Por outro lado, como dizem os maiores investidores do mundo, né? Como Warren Buffett e outros caras, diz assim, cara, assim, que maiores riscos, maiores retornos, né? Então essa é a lógica, né? O investidor sempre vai buscar maiores retornos, né? Você pense bem, o Brasil hoje está com uma taxa de juros de 12,5% ao ano. Isso é desincentivador para fazer investimento de risco. Porque se eu pegar todo o meu dinheiro e colocar 12%, eu não preciso ter empregado, não preciso ter nada, risco nenhum, e vai render 12% ao ano, né? Uma empresa, em geral, bem gerida, uma empresa grande, ela trabalha com 15%, 16% de lucro. Portanto, olha só, ela está muito próximo de uma coisa que o cara pode, se ele vender a empresa, ele tem isso sem risco nenhum, zero, né? Mas as startups, ela trabalha num outro game. O jogo da startup, principalmente aonde eu olho, o cenário que eu olho, que não são empresas de prestador de serviço, empresas de tecnologia, são empresas que geram 50%, 60% de resultado de net, lucro líquido, entendeu? Não é 15%, é bem mais. Por outro lado, o risco dela é maior, né? Então, assim, sempre é o check and balance, entendeu? Que você tem risco, oportunidades, incertezas. E tem que ir calibrando, né? É sempre assim.
Com relação aos riscos, você falou aí de alguns, mas assim, quais os que os investidores mais consideram, assim, aqueles que eles batem o olho logo e avaliam? Mais uma vez, pessoas, tá? Pessoas. Esse é o risco Como é maior. importante investir Dani, em assim, pessoas, hein? pessoas preparadas, se você entregar para ela uma empresa meia boca, meia bomba, um produto mais ou menos, eles vão consertar tudo aquilo ali e vão fazer aquilo acontecer. Agora, pessoas fracas, que não conseguem liderar, que não estão habilitadas para fazer aquele desafio, você pode pegar o melhor produto, a empresa toda arrumadinha, entregar na mão dele que ele vai simplesmente estragar tudo. Não tem jeito, é gente, no fim das contas. Esse é o maior diferencial. Porque Né? gente é que faz, né? Que está por trás para o resultado acontecer. Não é isso? Que Sim, está é isso, produzindo. é Faz isso aí. todo. Então, Ah, principalmente nessa fase inicial das empresas. Né? Porque depois que a empresa é muito grande, Dani, é o seguinte, você tem tantos departamentos, tão departamentado a operação, que ninguém faz tudo sozinho. Né? Então, cada um cuida meio do seu quadrado. Né? Então, você vai botando, tem gente aqui, você tem o controle do controle do controle do controle. Né? Então, se um errar, tem outro que pega. Numa startup, não, você cuida, quase todo mundo cuida do processo inteiro. Então, uhum, é preciso ter habilidades diferentes. entendi. Claro, quanto mais habilidades tivermos, melhor, né? Agora, nesse artigo também, Geraldo, falava de outros critérios que podem ser considerados na hora de montar a tese. E aí ele cita alguns. Que você falou até há pouco. Ele fala estágio de maturidade, a gente já conversou aqui, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar Não, em é isso relação aí. a isso. Visão de longo prazo. Isso é muito importante. Hum, No investimento de risco, a gente tem que ter uma visão de 10 anos do negócio, 5, 10 anos. Não é um negócio para você investir e o empreendedor errado não teve a resiliência e ele desiste. Né? Então, a gente também na entrevista tem que buscar a visão dele, entender como ele enxerga essa empresa daqui a 5 anos, como é que ele se vê daqui a 10 anos. Né? uhum. E isso aí, na entrevista, você vai capturando informações para saber se Que é aquela parte da visão, né? Da o visão quanto você está também. Eu disposto, quero Dani, ser. a dedicar do seu tempo, da sua vida a isso, né? Ganhando pouco salário, ganhando salário menor, né? Do que você ganharia se você fosse empregado, porque você é uma pessoa muito qualificada. E às vezes as pessoas não entendem, elas acham que vida de empreendedor é festinha, dinheiro no bolso e não ter patrão. É a maior idiotice. Você vai E ter não todos ter os patrões férias. do mundo. É, não, você não tem férias, você tem todos os patrões do mundo, né? Porque as pessoas confiam em você, vão cobrar de você, os clientes vão mandar em você porque são muito maiores do que você. Né? Quando você é grande, os seus clientes, de maneira geral, são clientes menores do que você. Mas quando você é pequeno, todo mundo é maior do que você. Uhum. Então, você acaba tendo que seguir regras dos outros o tempo inteiro, né? E se você não segue, você perde o cliente e tudo Ó, mais. Então, assim, PJ. Primeiro a fazer um comentário, viu? PJ oficial falou verdade, está concordando aqui. A galera está prestando atenção, é porque o pessoal ainda está inibido. É um assunto assim muito complexo. E aí você explicando, a galera quer mais ouvir do que perguntar. Eu acho que daqui a algumas lives o pessoal vai começar a perguntar porque vai estar mais embasado. A gente está no finalzinho da live, tem 5 minutos ainda. E eu vou passar mais um tópico aqui para você comentar. Posicionamento competitivo. Eu acho que você ainda não falou disso, desse critério que pode ser sim, considerado. isso também, mais uma vez, dentro das métricas, né, da que a tese procura entender e analisar, é sempre uma visão de 360 graus. Entre elas, você tem que analisar os competidores. E aí, como
e qual o diferencial competitivo que você tem em relação aos competidores, porque ninguém está sozinho, Dani. A gente aqui nos Estados Unidos, a gente costuma dizer para as startups brasileiras que a gente conversa, a gente fala o seguinte, olha, tem pelo menos 100 pessoas fazendo o que você está fazendo no mundo, e provavelmente melhor do que você. Você está preparada para enfrentar isso? Tá? Como fazer Tem que ter um diferencial, né, Geraldo? Porque Sim, assim... sim. E Sim, aí? total. Uhum. Total. Tem que ter um diferencial. É aí que você, de fato, vai conquistar um cliente, né, a confiança do cliente. Mas se você faz a mesma coisa que os outros, por que ele vai contratar você? Né? Uhum. Então, Claro. não faz muito sentido. Né? Por que você criou esse negócio para fazer exatamente a mesma coisa? E o diferencial competitivo ele tem que ser, não é para você, é para o cliente, né? Eu vejo muito assim, às vezes é muito comum, Dani, a gente pegar nos decks, que são essas apresentações, aí vem assim, o nome da primeira empresa é a tua, as outras são os seus concorrentes. Aí você bota 10 itens e você tem os 10. Aí o teu concorrente não tem o item B, não tem o outro, não tem o item C. Ninguém tem tudo, você tem tudo. Só que quando você olha o que você tem que os outros não têm, é muita perfumaria. Não é relevante. Ah, você Uhum. está fazendo mais isso? Ah, tá bom. Eu peguei o nome e o sobrenome da Dani. O que isso muda? Isso é um diferencial? O outro só pega o nome. Eu pego o nome e o sobrenome. Isso é diferencial? Não é. Então, assim, é preciso essas pessoas entenderem que o diferencial ele é para o cliente, né? O que de fato Exatamente. não é o que você quer. Não é o que você Uhum. faz diferente. É diferente. Eu faço diferente da Dani. Não, mas peraí, ok, mas não é isso. O diferencial é o quanto isso é relevante para o cliente, né? Sim. Geraldo, eu tenho mais três tópicos aqui, e aí, como Bora a lá. gente tem 2 minutinhos, eu não sei se você prefere encerrar e a gente continua no próximo e dar prosseguimento a outros Pode temas, ser. ou você quer falar agora. Eu só vou dizer para você o que é valuation, você já falou, Tá. modelo de negócios e retorno esperado. Aí eu acho bom, assim, o modelo de negócio, que é um negócio bem É melhor a gente complexo, tratar na semana que vem. ele é rico, eu diria assim, depois de gente, o que faz o negócio dar certo é o modelo de negócio. Né? Então, é um papo bem longo, é um papo rico. Eu acho que vale a pena de fazer uma outra live. Maravilha, então vamos fazer em outra live. Gente, ó, terça-feira que vem vamos falar de modelos de negócio. Isso é super importante, realmente, porque se você não tem modelo de negócio, você não tem negócio, não tem nada, você tem alguma coisa. Bom, é o que eu acho, porque eu também não sou especialista. Especialista é o meu convidado especial, mas você já está aí sabendo que terça-feira que vem, às 8h30 da noite, a gente tem encontro marcado. Geraldo, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Terça que vem, 8h30? 8h30, estamos juntos. Maravilha, um beijo grande. Curta Beijo. aí o calorzinho que eu tô aqui sofrendo no frio. Falou, um abraço. Tchau. Outro, tchau, tchau. Gente, vocês que estão com a gente até agora. Poxa, muito obrigada. Eu adoro compartilhar com vocês. Eu quero ver mais perguntas. Eu sei que vocês devem estar meio tímidos e tal, porque realmente é um assunto muito denso, mas o Geraldo explica super bem. Eu tenho certeza que daqui a um tempo vocês vão ter as próprias dúvidas de vocês e vão começar a perguntar. Um beijo, adorei a audiência. Segunda tem live, terça tem live e vai ter surpresa. Vem mais live por aí, viu? Beijo, minha alcateia linda. Quem me segue e não segue o Geraldo, vai lá no perfil dele, que tem umas dicas bacanas também. E quem segue o Geraldo, que não me segue e gosta de uma boa história, vai lá no meu perfil Boa História. Um beijo, gente, e boa noite. Amo vocês.